Quando as pessoas começam um plano de leitura da Bíblia, geralmente elas vão bem em Gênesis, seguem empolgadas em Êxodo, aí vem Levítico. A sensação de muita gente é que lá ela vai emperrar. De repente, somem as grandes histórias, entram regras, sangue, detalhes, sacrifícios, manchas na pele, comida pura, impura, enfim. Parece um manual técnico de templo, uma vida distante da nossa. Esse vídeo eu quero justamente te ajudar a atravessar essa parte da Bíblia sem medo. Minha meta é a seguinte: quando você chegar em Levítico, no plano de leitura, esse livro não vai ser um muro, mas uma porta. Você vai enxergar Levítico como aquilo que ele é, um livro de adoração do Antigo Testamento e uma preparação profunda para entender a obra de Cristo e a carta aos Hebreus. Aqui é o Lucas Giovanenga. Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Igreja do Povo de Deus. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar, deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso vídeo a atingir muito mais pessoas com uma boa instrução e a palavra de Deus, de forma profunda e acessível a todos. Vamos situar o livro de Levítico primeiro. Esse livro é o terceiro livro da Bíblia, logo depois de Êxodo. O nome Levítico vem do grego e indica o conteúdo, ou seja, leis relacionadas aos levitas, aos sacerdotes e ao culto. Em hebraico, o texto é só a primeira parte do texto, e chamou Vaikra. O livro começa com Deus chamando Moisés, na tenda do encontro, e isso é importante. Em Êxodo, Deus desceu, encheu o tabernáculo com a sua glória. Levítico começa com esse mesmo Deus que agora mora no meio do povo, explicando como essa convivência vai funcionar. Não é mais a pergunta como Deus vai libertar Israel do Egito, mas agora como Israel vai viver perto de um Deus santo sem ser destruído. Sobre a autoria e época, Levítico não surge do nada, faz parte do mesmo conjunto ligado a Moisés. A cena de fundo é o Sinai. O tabernáculo acabara de ser montado e a presença de Deus desceu. O povo ainda está acampado ali. É como se Levítico fosse uma aula de treinamento logo depois da inauguração do santuário. O livro inteiro é cheio de frases como "O Senhor falou a Moisés" e "Diga aos filhos de Israel". É Deus instruindo Moisés, Moisés instruindo o povo e os sacerdotes. A imagem básica é essa, de um povo recém-liberto no deserto, aprendendo o que significa ter Deus morando no meio do seu acampamento. Agora, por que Levítico parece tão difícil? Em parte porque ele troca o gênero do texto que a gente mais gosta. Em Gênesis e Êxodo temos narrativas, viagens, conflitos familiares, milagre. Em Levítico a maior parte é instrução. Faça assim, não faça assado. Para quem espera história, isso soa um pouquinho difícil. Além disso, o conteúdo trabalha com coisas muito estranhas para a nossa realidade. Sacrifícios de animais, sangue colocado no altar, regras sobre animais, puros ou impuros, detalhes de secreções, procedimentos para manchas na pele, paredes com mofo. Se você tentar ler Levítico como se fosse um salmo ou uma parábola, isso vai te cansar mesmo. Mas se você muda o olhar e entende que Levítico é o manual da adoração de Israel, a coisa começa já a fluir melhor. Um tema que atravessa o livro inteirinho é a santidade. Repetidas vezes aparece a frase: "Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo". Deus em Levítico não é só um ser poderoso, ele é o santo no meio do povo. E essa santidade se expressa de dois jeitos bem concretos: santidade do espaço e santidade do tempo. Sobre o espaço, pense em círculos. O acampamento interno é o círculo maior. Dentro dele, há o pátio do tabernáculo. Dentro do pátio, a tenda. Dentro da tenda, o santo lugar. Dentro do santo lugar, o santo dos santos. Quanto mais perto do centro, mais intenso é o contato com a presença de Deus e mais rigorosas são as exigências. Isso não é capricho, mas sim proteção, porque a presença de Deus é comparada a fogo, fogo que aquece, ilumina, purifica, mas também consome tudo que é incompatível com ele. As leis de Levítico estão ensinando o povo a conviver com esse fogo sem tratar Deus com descuido. Sobre o tempo, Levítico mostra que não é só o espaço que é separado para Deus, mas sim os dias. Aos sábados,
que marcam o ritmo de trabalho e descanso, as festas ao longo do ano, Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas, dia da expiação, tabernáculos, ao ano sabático, em que a terra descansa, ao jubileu, que ocorre a cada 50 anos, com a libertação de dívidas e retorno de propriedades. O calendário inteiro vira um lembrete. O tempo pertence a Deus, e não apenas o espaço do tempo. Isso é muito atual, porque a nossa tendência é separar apenas um momento com Deus e tratar o resto da semana como se fosse neutro. Levítico quebra isso dizendo o seguinte: até o relógio e o calendário que são ser marcados pela santidade de Deus. Outro ponto importante em Levítico é o vocabulário santo e comum. Puro e impuro. Santo é aquilo que foi separado para Deus, um objeto, uma pessoa, um dia. Comum é o que não foi consagrado. Dentro do que é comum, pode haver o que está puro e o impuro. Aqui existe muito mal entendido. Impuro em Levítico não é automaticamente sinônimo de sujo moralmente ou algo pecaminoso. Muitas vezes, a impureza está ligada à morte, ao esvaziamento da vida, a certas condições do corpo. Ter um filho, por exemplo, tornava a mulher ritualmente impura por um tempo, não porque o parto fosse pecado, mas porque o parto envolve sangue, risco de morte, limite físico. Entrar em contato com o cadáver também causava impureza. Mas essas não são malignas, mas não combinam com o centro do acampamento, onde Deus, a fonte de vida, se manifesta. Santidade é relacionado com vida. Então Levítico ensina de um jeito de lidar com isso. Esperar por um período, lavar-se e oferecer uma oferta. Deus está ensinando o povo a respeitar os limites da vida e da morte, e não misturar tudo como se fosse simplesmente relevante. Com isso em mente, a primeira grande seção do livro, capítulos 1 a 7, começa a fazer um outro sentido para a gente. Aqui aparecem 5 tipos principais de sacrifícios. Em vez de ver isso como lista de animais mortos, pense como se fosse uma espécie de alfabeto da fé, uma gramática da relação com Deus. Cada oferta responde a uma situação da vida. Vamos passar por elas com calma. Primeiro, o holocausto, que é basicamente o sacrifício totalmente queimado. Aparece logo no capítulo 1. Um animal é trazido, o ofertante coloca a mão sobre ele, o animal é morto e o corpo do animal é completamente consumido no altar. Ninguém leva carne para casa. Tudo sobe em formato de fumaça. É o gesto máximo de entrega. O ofertante está dizendo com aquele ato que a sua vida inteira pertence a Yahvé. Isso significa que sempre que o povo erra e querem recomeçar, essa oferta aparece. Em Cristo nós temos esse holocausto perfeito, porque ele se entrega por completo, sem qualquer reserva, em obediência ao Pai. Por isso, quando o Novo Testamento nos convida a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz em Romanos 12, esse convite está de pé sobre a imagem do holocausto, não pedaços da vida, mas o todo. A oferta de cereal, a oferta de manjares aparece no capítulo 2. Não tem sangue, é feito de farinha, azeite, incenso e às vezes pães assados. Parte vai para o altar, parte serve de alimento para os sacerdotes. Uma oferta ligada ao trabalho, ao pão de cada dia. Quem traz essa oferta está reconhecendo que tudo aquilo que ele produz vem de Deus. É um ato de gratidão completa em Cristo. Esse princípio continua não porque devamos repetir o rito, mas porque Jesus se torna o pão da vida. Cada refeição, cada salário, cada fruto do nosso trabalho pode ser vivido como uma resposta de gratidão à provisão de Deus, e se tornou ainda mais nítida na entrega em Jesus. Agora vamos à oferta de comunhão, que às vezes é chamada de oferta pacífica. Aparece no capítulo 3. Essa talvez a oferta mais relacional. Nela, a parte do animal é colocada no altar e o resto é compartilhado numa refeição, muitas vezes com amigos e família, numa espécie de churrasco. Sim, é sacrifício e banquete ao mesmo tempo. É comemoração de paz com Deus. Pode ser traduzido como gratidão, alegria ou como expressão de um voto cumprido. Aqui Deus não é só alguém a quem se pede perdão. Ele é um anfitrião de uma mesa. No Novo Testamento isso se conecta com muitas cenas. Jesus comendo com pessoas,
a ceia do Senhor como sinal de comunhão ou banquete do reino. A cruz não é só o tribunal, é também convite à mesa. Em seguida temos a oferta pelo pecado, apresentada nos capítulos 4 e 5, e esse sacrifício entra em cena quando alguém comete uma transgressão contra os mandamentos de Deus, muitas vezes sem pena na consciência. A ideia é que o pecado tem um efeito de contaminação, quase como sujeira espiritual, que precisa ser tratada e limpa. Dependendo de quem pecou, o sacerdote, o líder, uma pessoa comum, o tipo de animal muda, mas a lógica é a mesma. O sangue é derramado, partes específicas do altar são aspergidas. É como se o pecado deixasse manchas no espaço da comunhão e esse sangue que simboliza a vida limpasse essas manchas. Em Cristo, essa oferta encontra essa realização definitiva. A carta aos Hebreus insiste que o sangue de animais nunca podia limpar a consciência profundamente, mas o sangue de Jesus pode. Ele tira a culpa, não só diante de Deus, mas também cura as nossas vidas por dentro. A oferta pela culpa, também descrita no capítulo 5 e no início do capítulo 6, é parecida com a oferta pelo pecado, mas inclui um ponto a mais: reparação. Ela aparece quando alguém causa dano concreto ao próximo ou desrespeita coisas consagradas a Deus. Não basta dizer foi mal e matar um animal. É preciso devolver o que foi tirado, acrescentar uma parte a mais, consertar a injustiça. A mensagem é clara. Na vida de aliança não existe perdão barato. Deus perdoa, mas leva a sério as consequências práticas do que fazemos. No Evangelho, vemos isso quando Zaqueu se encontra com Jesus e decide devolver o que roubou com acréscimo. O sacrifício de Cristo nos dá perdão, mas também nos leva a praticar a reparação sempre que possível. Quando juntamos esses 5 sacrifícios, começamos a perceber uma imagem mais completa. Holocausto fala de entrega total, oferta de cereal vem da gratidão diária, oferta de comunhão fala da mesa e relacionamento, oferta pelo pecado lida com nossas condições como pecadores, oferta pela culpa encara os danos concretos que causamos. Jesus na cruz reúne-se todas essas dimensões. Ele é aquele que se entrega totalmente. Ele é aquele por meio de quem damos graças por tudo. Ele é a nossa paz com Deus. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Ele é quem carrega a nossa culpa. Por isso, Hebreus pode dizer que o sacrifício dele é uma vez por todas. Depois que Levítico apresenta os tipos de sacrifício, o livro volta ao foco para quem vai lidar com tudo isso. Os capítulos 8, 9 e 10, Arão e seus filhos são consagrados como sacerdotes. A lavagem com água, o som com óleo, vestes especiais, imposição de mãos, sacrifícios. É uma cerimônia solene que diz: vocês foram separados para representar o povo de Deus e Deus diante do povo. No capítulo 9, a glória de Deus aparece em forma visível, o fogo consome a oferta e o povo se prostra. No capítulo 10, porém, vem o choque. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, oferecem fogo que Deus não havia ordenado e morrem. É uma história difícil, mas ela ressalta um ponto que atravessa Levítico. A presença de Deus é real, não é simbólica. Tratar o culto como se fosse o espaço para invenção e inovação humana, para experimentar sem ouvir a voz de Deus, é brincar com fogo. Quando Hebreus descreve Jesus como sumo sacerdote fiel, sem pecado, que cumpre perfeitamente a vontade do Pai, isso ganha um peso ainda maior em contraste com as falhas de sacerdotes humanos. No capítulo 11 em diante, o foco se alarga novamente para o povo em geral. Capítulos 11 e 15 falam de pureza ritual. Em termos simples, tratam da relação do corpo consagrado. O que se come, como se lida com sangue, como se administra o período pós-parto, como se enfrenta doenças de pele e mofo. À primeira vista parece um catálogo médico antigo, mas por trás disso é uma pedagogia. Deus está educando o povo a diferenciar vida e morte, saúde e deterioração, corpo e santuário. Ele se importa até com o tipo de animal. O povo come porque a mesa também faz parte da adoração. Ele se importa com a forma como a comunidade lida com enfermidade, isolamento e admissão de quem foi curado. Uma dimensão de cuidado comunitário aqui que ainda fala conosco hoje, mesmo que não apliquemos as mesmas regras daquela forma.
Bem no meio do livro, Levítico 16 apresenta o dia da expiação, que funciona como o coração de toda a estrutura desse livro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue para purificar o santuário das impurezas e dos pecados acumulados ao longo do ano. Um bode é sacrificado perto do altar. Outro bode, o famoso bode expiatório, recebe simbolicamente as culpas do povo e é levado para longe, para o deserto, como símbolo do pecado indo embora. É um dia de jejum, de reflexão, de limpeza profunda, por assim dizer. O recado é o seguinte: por mais que existam sacrifícios diários, por mais que as pessoas tentem viver de forma pura, ao longo do ano algo vai se acumulando e Deus, em sua graça, instituiu um dia para zerar isso. Hebreus usa essa imagem para mostrar que Jesus fez uma expiação de outro nível. Ele não entra no santuário de tecido com sangue de animais. Ele entra no próprio céu com seu próprio sangue e abre o acesso permanente ao sumo sacerdote. Os capítulos 17 e 20, muitas vezes chamados de código de santidade, a santidade sai dos limites do culto e invade todas as áreas da vida. Deus fala de comida, de corpo, de sensualidade, de negócios, de justiça social. Levítico 19, por exemplo, mistura mandamentos como não roubarás, não mentirás, não oprimirás o teu próximo, com instruções sobre deixar sobras na colheita para o pobre e o estrangeiro, e termina com amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse que esse mandamento é o segundo maior, ele está citando, por exemplo, Levítico. Então, o livro que muita gente julga chato é exatamente o lugar onde aparecem algumas das frases mais importantes da ética bíblica. Os capítulos 23 a 25, por sua vez, desenvolvem mais a santidade do tempo. Deus marca o calendário do povo com ritmo de trabalho e descanso, jejum e festa. A cada semana, o sábado. Ao longo do ano, festividades que lembram eventos da história da salvação e a dependência contínua da provisão divina. De tempos em tempos, anos de descanso da terra. De 50 em 50 anos, o jubileu, uma espécie de grande reanúncio de liberdade. Dívidas são revisadas, propriedades retornam, pessoas podem recomeçar. Tudo isso mostra um Deus interessado não apenas no momento do culto, mas no modo como a sociedade se organiza, como a economia funciona, como as pessoas têm a chance de recomeçar, com o culto no centro de todas as coisas. E como na prática você pode ler Levítico sem travar e sem temer. Primeiro, aceite que esse livro tem um ritmo diferente. Ele não foi escrito para ser lido como uma história corrida, mas para ser absorvido como instrução. Isso muda a expectativa. Em vez de procurar uma história emocionante, procura um aspecto da santidade de Deus por ti. Capítulo 1 a 7. Tente anotar uma frase, uma imagem que te ajude a entender a cruz de Cristo. Capítulo 8 a 10. Observe o que Deus está dizendo sobre liderança espiritual. Capítulos 11 e 15. Note como Deus se importa com o corpo e com a saúde da comunidade. Em Levítico 16, pare, respire, leia devagar. E depois vai para Hebreus 9 e 10 e compare. Nos capítulos 17 a 20, sublinhe tudo que diz respeito ao relacionamento com o próximo. Nos capítulos 23 a 25, pense como Deus está ensinando o povo a viver em tempo e espaço de forma diferente às nações pagãs em volta. Uma boa estratégia é usar Hebreus como companhia de leitura. Se Levítico é o manual de adoração do Antigo Testamento, Hebreus é como um pastor do Novo Testamento explicando esse manual à luz de Jesus. Hebreus pega imagens que nascem em Levítico, como sacerdote, sacrifício, sangue, templo, véu, dia da expiação, e mostra como isso tudo era sombra de algo maior. Jesus é o sumo sacerdote e não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque não tem pecado. Ele é o sacrifício que não precisa ser repetido todos os anos. Ele é o mediador da nova aliança, que escreve a lei no coração, o acesso ao Santo dos Santos, que em Levítico era restrito a um homem, ao sumo sacerdote, uma vez por ano, agora é oferecido a todos aqueles que estão em Cristo, o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ler Levítico com Hebreus no horizonte transforma e irá sentido a cada leitura desse livro, aparentemente difícil.
Levítico faz algo que nenhum outro livro faz com tanta clareza. Ele mostra como um Deus absolutamente santo escolhe habitar no meio de um povo real que sangra, que adoece, se contamina, peca, mas é chamado a comunhão com Ele. Ele mostra que santidade não é só um sentido religioso, é uma forma de organizar o espaço, o tempo, o corpo, a mesa, o trabalho, o descanso. Ele prepara com linguagem e sacrifícios de sacerdotes o dia em que o próprio Filho de Deus se tornaria o Cordeiro, o sacerdote, o santuário. Então, quando chegares em Levítico, o nosso plano de leitura anual, lembre-se disso. Esse é um livro de adoração do Velho Testamento. Se você tiver paciência com ele, a cruz de Cristo e a carta aos Hebreus vão ganhar um brilho novo. E você vai perceber que aquele livro que parecia chato é, na verdade, um dos alicerces da fé cristã e um dos livros mais surpreendentes da Bíblia Sagrada.